Você já parou para pensar quantas batalhas você está perdendo só dentro da sua cabeça? Quantas vezes você deixou de viver em paz porque sua mente estava cheia de medo, culpa, dúvida ou comparação? A verdade é que a maior guerra que você enfrenta todos os dias acontece em silêncio, dentro de você. E é por isso que o tema de hoje é tão urgente. Entregue sua mente a Deus. Não é o que acontece ao seu redor que define sua vida. É o que você alimenta dentro de você. E se sua mente está dominada por pensamentos negativos, ansiosos ou autodestrutivos, você nunca vai experimentar a plenitude que Deus já colocou ao seu alcance. A Bíblia deixa isso claro em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sem a renovação da mente, você não vive o que Deus tem para você. Se você está cansado, confuso, sobrecarregado ou paralisado, pode ter certeza. Não é só o corpo que precisa de descanso, é sua mente que precisa de direção. E quando você entrega sua mente a Deus, Ele não te transforma por fora. Ele começa de dentro. Escreva nos comentários: minha mente pertence a Deus. Esse ato representa um recomeço, um compromisso consciente de parar de lutar sozinho e deixar Deus organizar o que o medo bagunçou. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua mente e sua fé. Vamos começar. Número 1. O campo de batalha está na sua cabeça. Você já reparou como a sua mente pode ser o lugar mais perigoso do mundo quando está em silêncio? Às vezes você não precisa de inimigos, de críticas ou de problemas externos. Basta estar sozinho por alguns minutos para que os pensamentos comecem a te atacar com uma fúria que ninguém vê. Eles te lembram do que deu errado, do que você perdeu, do que você não conseguiu ser, fazer ou ter. E quando você se dá conta, já está acreditando em coisas que não são reais, mas que te ferem como se fossem. A verdade é simples e dura. A maior batalha que você enfrenta todos os dias não está do lado de fora. Ela está aí dentro, bem no meio da sua cabeça. E o mais cruel é que essa batalha é silenciosa. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sente o peso que você carrega dentro da sua mente. Você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro lutando para não desmoronar. Há pensamentos que entram sorrateiramente, como se fossem inofensivos, mas que pouco a pouco começam a tomar conta de tudo. Eles te convencem de que você não é suficiente, de que não vai conseguir, de que ninguém se importa, de que é tarde demais, de que você está sozinho. E quando você acredita neles, eles vencem. Mas sabe o que é ainda mais assustador? A maioria das pessoas não percebe que está nessa guerra. Vivem no automático, sendo dominadas por pensamentos que foram plantados ao longo dos anos. Palavras que ouviram na infância, críticas que receberam de alguém, comparações que elas mesmas fazem, medos que foram se acumulando, frustrações que nunca foram resolvidas. E o inimigo mais cruel que você enfrenta é aquele que você nem percebe que está te controlando. A Bíblia é clara quando nos mostra onde essa batalha começa. Em 2 Coríntios 10, 4, 5 está escrito: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha isso. Levamos cativo todo pensamento. Por quê? Porque é justamente aí que mora o problema. Um pensamento mal direcionado pode gerar uma atitude errada, que pode virar um hábito destrutivo, que se transforma em um estilo de vida que te afasta de quem você foi criado para ser. Tudo começa com uma ideia. E a sua mente tem sido um campo fértil para o quê? Quantas vezes você acorda já pensando em desistir antes mesmo de sair da cama? Quantas vezes você se olha no espelho e já começa o dia se criticando, se comparando, se diminuindo? Quantas decisões você toma influenciado por pensamentos que não têm nada a ver com a verdade, mas que parecem gritar dentro de você? Essa guerra é real, e o que está em jogo não é pouca coisa.
É a sua paz, a sua identidade, a sua fé, a sua força, a sua esperança, a sua clareza. O campo de batalha está na sua cabeça e você precisa escolher quem vai ter voz dentro de você. Ou você entrega sua mente a Deus e deixa que Ele molde seus pensamentos com a verdade. Ou você será moldado por tudo aquilo que o mundo joga dentro da sua cabeça o tempo todo. Medo, dúvida, pressa, comparação, vaidade, culpa, ansiedade. Romanos 12:2 diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nada muda de fora para dentro. As mudanças mais profundas acontecem dentro de você. A transformação começa quando a sua mente começa a ser renovada. E renovar a mente não é uma coisa mágica. É um processo diário, uma escolha contínua. Você escolhe o que vai alimentar. Você escolhe o que vai tolerar. Você escolhe o que vai aceitar como verdade. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o comportamento, mas nunca mexe na raiz do problema, o pensamento que está por trás do comportamento. Não adianta podar a árvore se a raiz está contaminada. É por isso que tanta gente volta sempre para os mesmos erros, mesmo querendo mudar, porque não entregaram a mente. Entregaram as emoções, entregaram o corpo, entregaram a rotina. Mas a mente continua solta, alimentada por tudo aquilo que enfraquece. Filipenses 4:8 diz: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que você anda pensando? Seja sincero. Que tipo de conteúdo você consome? Que tipo de conversa você alimenta? Que tipo de comparação você permite? Que tipo de padrão você está tentando alcançar? Tudo isso influencia a forma como você vê a si mesmo, os outros e até a Deus. Sua mente precisa de direção. E só existe uma forma segura de conduzir seus pensamentos: entregando-os. Entregar não é empurrar, não é esconder, não é ignorar. É colocar na mão de quem tem poder para organizar o caos. É reconhecer que sozinho você não está vencendo essa guerra. É parar de fingir que está tudo bem, quando por dentro você está gritando. Salmo 139, 23, 24 mostra a entrega mais sincera que alguém pode fazer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração é um pedido de socorro. É como se Davi dissesse: Eu não confio em tudo que penso. Então, por favor, me ajuda. Me mostra onde estou me sabotando. Me guia para longe dos pensamentos que me afastam de ti. Esse é o ponto de partida. Reconhecer que seus pensamentos não são neutros. Eles te puxam para algum lugar. Ou eles te aproximam da verdade, ou te mergulham na confusão. E se você não entregar a sua mente, ela vai te levar por caminhos que parecem certos, mas que no fim só te desgastam. Provérbios 14:12 alerta com firmeza: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Se você não parar para filtrar o que entra, o que fica e o que cresce dentro da sua mente, você vai viver no piloto automático emocional. Vai se sentir sempre sobrecarregado, ansioso, confuso, com medo do futuro, preso ao passado e distante de tudo o que te traz paz. Não é sobre ter pensamentos perfeitos. Ninguém tem. Mas é sobre reconhecer que você precisa assumir o controle de onde seus pensamentos estão te levando. E que para isso, você precisa entregar sua mente a quem pode reprogramar tudo com a verdade. Esse é o primeiro passo. O campo de batalha está aí dentro, e é aí que você precisa começar a lutar de verdade. Número 2. Você pensa como vive. Quantas vezes você já tentou mudar de vida e acabou voltando para o mesmo lugar? Você traça metas, faz promessas, tenta mudar hábitos, melhorar atitudes, mas no fundo, tudo parece girar em círculos. O tempo passa, as circunstâncias mudam, mas dentro de você algo continua igual. E sabe por quê?
Porque o que muda a vida não é o que acontece ao seu redor, é o que acontece dentro da sua mente. Você pensa como vive e vive como pensa. É impossível viver uma vida de paz com uma mente em guerra. É impossível viver uma vida de fé com uma mente dominada por dúvida. É impossível viver uma vida livre com pensamentos que te aprisionam todos os dias. Por mais que você mude de cidade, de emprego, de círculo social, se a sua forma de pensar continua presa às mesmas crenças que te limitam, nada realmente muda. Só muda de lugar o peso que você carrega. Muitas pessoas vivem frustradas porque esperam que a mudança venha de fora para dentro. Acham que se algo acontecer, se alguém aparecer, se a oportunidade surgir, se a porta se abrir, então a vida vai andar. Mas a palavra ensina o oposto. A mudança verdadeira começa no pensamento. E só quando a mente é transformada, o caminho da vida começa a mudar também. Provérbios 23:7 afirma com clareza: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você é o que acredita ser. Você vive aquilo que acredita ser possível viver. Sua rotina, suas decisões, suas atitudes são moldadas todos os dias por aquilo que você acredita sobre si mesmo, sobre os outros e sobre Deus. E se esses pensamentos estão distorcidos, a sua vida também será. Você pode até frequentar uma igreja, ouvir mensagens, orar de vez em quando. Mas se no fundo continua alimentando os mesmos pensamentos de autossabotagem, medo, rejeição, culpa, comparação e ressentimento, nada vai mudar de verdade, porque você continua sendo refém do mesmo padrão mental. Jesus nunca chamou ninguém para mudar por fora. Ele transformava de dentro para fora. E tudo começava pela mente. Quando ele dizia, vai, não peques mais, ele não estava impondo regras, estava oferecendo liberdade. E essa liberdade só se vive quando a mente entende que existe um outro caminho, um outro jeito de ver, pensar e agir. É por isso que tanta gente até tenta fazer diferente, mas não sustenta a mudança, porque age com uma mente antiga, tenta construir uma vida nova com pensamentos antigos, mas pensamentos antigos levam sempre ao mesmo destino. Efésios 4:22-24 nos mostra isso com clareza. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Preste atenção nessa parte. Serem renovados no modo de pensar. A mudança começa aí. Deus não te chama para fingir ser alguém diferente. Ele quer transformar quem você é de verdade, começando pela raiz do problema, os pensamentos que determinam as suas ações. Você não precisa de um novo plano, precisa de uma nova mente, porque é a mente que direciona a sua caminhada. E se ela continua conectada aos mesmos padrões de escassez, comparação, medo e orgulho, tudo o que você fizer será afetado. Talvez você esteja cansado porque tenta vencer batalhas externas com uma mente cheia de rachaduras internas. Você tenta demonstrar confiança, mas por dentro está cheio de insegurança. Tenta mostrar equilíbrio, mas por dentro vive em tempestade. Tenta sorrir, mas por dentro só existe peso. A renovação da mente é o único caminho real para a transformação de vida. E ela acontece todos os dias. Não é um evento, é um processo. É você escolher, pensamento por pensamento, o que vai ficar e o que vai sair. É você aprender a identificar aquilo que te limita e substituir pelo que te fortalece. Colossenses 3:2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso não quer dizer se alienar da vida, fingir que os problemas não existem, mas sim decidir qual vai ser o foco dos seus pensamentos, porque onde sua mente está focada, sua vida será conduzida. Se você só pensa em fracasso, medo e dor, é impossível agir com confiança, esperança e coragem, porque você age conforme aquilo que acredita. Você se sabota sem perceber. Você desiste antes de tentar. Você se compara antes de reconhecer o que tem. Você se critica antes de agradecer pelo que já venceu. E o problema disso tudo é que vira um ciclo. Um pensamento ruim gera uma emoção ruim. Essa emoção
gera uma atitude impulsiva. A atitude impulsiva gera um resultado frustrante. O resultado frustrante confirma o pensamento ruim. E aí você entra num ciclo que te puxa para baixo, cada vez mais. Mas quando você entrega sua mente a Deus, você quebra esse ciclo. Você começa a alimentar sua mente com verdades que curam, e não com mentiras que machucam. Você começa a pensar com clareza, e não com culpa. Você começa a agir com intencionalidade, e não com medo. E aos poucos, a sua vida começa a refletir isso. Isaías 26:3 afirma: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Percebe? Não é sobre controlar tudo, é sobre confiar, é sobre fixar a mente naquilo que te leva para frente. É sobre alimentar o que te fortalece e parar de dar espaço para o que te enfraquece. Sua mente é como uma janela. Por ela, você vê a vida. Mas se a janela está suja, tudo parece cinza. Você não enxerga a verdade. Você vê tudo distorcido. E o pior, você acredita que essa é a realidade. Mas a realidade não mudou. Quem precisa ser limpa é a janela. Quem precisa ser transformada é a mente. Por isso, não adianta tentar mudar a vida sem mudar os pensamentos. Não adianta querer uma colheita diferente sem plantar sementes novas. O que você pensa determina o que você vive. O que você alimenta na mente, você experimenta no cotidiano. O que você permite na mente, você aceita como vida. E talvez, sem perceber, você tenha permitido pensamentos que não refletem a verdade. Pensamentos que te diminuem, que te acusam, que te travam, que te afastam de tudo o que você poderia viver. E eles se tornaram sua lente, sua referência, seu padrão. Mas isso pode mudar. A renovação da mente é um convite, é uma porta aberta, é uma chance diária de recomeçar, de escolher pensar diferente, de deixar de lado o que te prende e caminhar com pensamentos que te levantam. Não é fácil, mas é possível. E quando você começa, você não quer mais voltar, porque viver com uma mente livre é viver de verdade. Número 3. Nem todo pensamento é seu. Tem dias em que você acorda com um peso estranho, como se algo já estivesse errado antes mesmo de o dia começar. Não aconteceu nada, mas você se sente mal. Um desânimo sem explicação, uma angústia que não tem nome, um medo que você não consegue justificar. E de repente, sua mente começa a te bombardear com pensamentos que te fazem sentir pior. Você não serve para nada. Todo mundo vai te abandonar. Você nunca vai sair do lugar. Não adianta tentar. E o pior de tudo, você acredita. Mas e se eu te dissesse que nem todo pensamento que aparece na sua mente veio de você? E se muitos desses pensamentos que você acolhe, repete e alimenta, na verdade, nem deveriam estar aí? A sua mente é como uma porta. Ela recebe, filtra e processa tudo o que passa por ela. Mas quando você deixa a porta aberta sem vigiar, qualquer coisa entra. Palavras malditas que alguém disse, mentiras que você ouviu na infância, influências do ambiente, comparações que você faz sem perceber, medos que os outros colocaram em você, mensagens que a sociedade repete como se fossem verdades. Tudo isso vai sendo armazenado aí dentro como se fizesse parte de você. E com o tempo, você começa a reproduzir esses pensamentos automaticamente, como se fossem seus. Mas não são. Foram colocados, foram construídos, foram aprendidos. E é por isso que você precisa urgentemente aprender a identificar o que veio de você e o que foi infiltrado para te paralisar. A Bíblia nos alerta de forma direta em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O inimigo não precisa destruir sua vida de fora para dentro, se ele conseguir confundir sua mente por dentro. Ele rouba sua paz lançando um pensamento. Ele destrói seus relacionamentos, gerando uma suposição. Ele mata seus sonhos plantando uma mentira. E se você não discernir, vai viver sob o domínio de uma ideia que nem nasceu de você. Quantas vezes você já desistiu de algo por causa de um pensamento que surgiu do nada e te fez acreditar que era impossível? Quantas vezes você se calou por pensar que ninguém iria te ouvir?
Quantas vezes você se afastou de pessoas boas por pensar que não era digno do amor delas? E quantas dessas coisas realmente eram verdade? A sua mente não pode continuar sendo um depósito de tudo que passa por aí. Você precisa aprender a filtrar, a identificar, a questionar. Porque nem tudo o que você pensa é real. Nem tudo o que você pensa é seu. Nem tudo o que você pensa merece espaço. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: estejam atentos e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E uma das formas mais sorrateiras de devorar uma pessoa é sequestrando os pensamentos dela, é fazendo ela acreditar que é aquilo que sente num dia ruim, que é aquilo que os outros disseram quando estavam nervosos, que é aquilo que a cultura impôs como padrão. E aí, aos poucos, a pessoa começa a viver de acordo com um roteiro que nem foi ela quem escreveu. Você não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa. Você não é obrigado a continuar carregando pensamentos que só te puxam para trás. Você tem escolha, você tem voz e você tem uma promessa. Temos a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios 2,16. Isso significa que você tem acesso à verdade, à clareza, à perspectiva certa. Mas isso só acontece quando você entrega sua mente, quando você reconhece que ela tem sido invadida, manipulada, ferida e decide, com consciência, colocar cada pensamento diante de Deus, pedindo discernimento para separar o que edifica do que destrói. Sabe aquele pensamento que vive te dizendo que você não é suficiente? Ele não é seu. Ele é o reflexo de algo que você ouviu ou sentiu em algum momento da vida e que foi registrado como verdade. Sabe aquela voz que insiste que você vai fracassar? Não nasceu em você. É o eco de experiências passadas que agora tentam prever um futuro que ainda nem aconteceu. Sabe esse medo que te trava? Não é você. É uma sombra que cresceu dentro da sua mente porque ninguém te ensinou a colocar luz sobre ela. Você precisa parar de aceitar tudo como se fosse natural. Não é. Você foi criado para pensar com liberdade, com clareza, com equilíbrio. Mas o que entra pela sua mente tem o poder de distorcer tudo. E se você não vigiar, vai acabar vivendo uma vida que não tem nada a ver com a verdade. 2 Coríntios 11:3 traz uma advertência importante. Temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Não é sobre religião, é sobre mentalidade. É sobre saber o que está te influenciando sem que você perceba. É sobre entender que existem ideias que entram para contaminar e não para somar. Que existem pensamentos que se disfarçam de autocuidado, mas são puro medo. Que existem sentimentos que se parecem com intuição, mas são só traumas não resolvidos. E você só vai começar a se libertar quando parar de dizer "eu sou assim" e começar a dizer "esse pensamento não me representa". Quando você para de se identificar com todo o pensamento que passa pela sua mente, você começa a viver com mais leveza. Porque finalmente entende que aquilo que pensa não define quem você é. O que define quem você é a verdade. E a verdade está na palavra. Romanos 8:6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Você não precisa mais viver no automático, acreditando em tudo que aparece na sua cabeça. Você pode escolher o que vai alimentar, pode questionar o que te foi ensinado, pode interromper ciclos que te machucam há anos. E tudo isso começa quando você entende que nem todo pensamento é seu. Se algo te puxa para baixo, te isola, te amedronta, te condena, questione. Se algo te pressiona a esconder quem você é, a calar a sua verdade, a viver com vergonha, questione. Se algo te faz sentir pequeno, incapaz, excluído, questione. Você tem uma mente, mas você não é escravo dela. E quando você aprende a discernir o que não veio de você, você começa a se reconectar com quem realmente é, sem os ruídos, sem as vozes, sem as distorções. Você se reconecta com a verdade, e a verdade liberta. Número 4. A voz que você alimenta. Domina sua mente.
Você já percebeu que existem vozes que não falam alto, mas controlam tudo? Às vezes, é aquela voz que sussurra que você vai falhar antes mesmo de tentar. Outras vezes é a que diz que ninguém se importa, que você está sozinho, que tudo que você faz dá errado. E o mais perigoso disso tudo é que, com o tempo, você começa a ouvir essas vozes com tanta frequência que nem percebe mais que está alimentando elas todos os dias. A mente humana é como um terreno fértil. Ela dá frutos daquilo que você cultiva com frequência. E cada pensamento repetido é uma semente lançada. Você pode estar plantando medo e esperando colher paz. Pode estar alimentando insegurança e esperando viver com confiança. Pode estar ouvindo dia após dia vozes de culpa, vergonha, inferioridade e ainda esperar viver em liberdade. Mas isso não funciona assim. A verdade é simples. A voz que você alimenta é a que domina sua mente. E a voz que domina a sua mente decide como você vai viver. Por isso precisamos parar e refletir com sinceridade. Quem tem sido a voz mais presente na sua cabeça? É a do medo ou da esperança? É a do fracasso ou da perseverança? É a da comparação ou da identidade? É a voz de alguém que te feriu ou a voz da verdade que te liberta? Provérbios 4:23 nos alerta com sabedoria. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração também é guardar a mente, porque os pensamentos que você permite crescer dentro de você moldam o que você sente, o que você diz e o que você faz. Não adianta querer ter paz se você continua alimentando os pensamentos que te mantêm preso à confusão. Não adianta querer andar com fé se você só ouve vozes que te afundam na dúvida. Muitas vezes a nossa rotina alimenta essas vozes sem que a gente perceba. Você acorda e a primeira coisa que faz é se comparar nas redes sociais. Você escuta pessoas negativas o dia inteiro. Você se cerca de conteúdo que reforça o medo, a urgência, a competição, a pressa, o desespero. E quando sua mente se vê mergulhada nessas vozes, como é que ela vai ter espaço para a verdade? Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Veja bem, a fé vem do que você ouve, o medo também, a culpa também, a raiva também, a insegurança também. O que você ouve com frequência se transforma em uma voz que passa a operar dentro de você. E quanto mais você alimenta essa voz, mais ela domina o seu comportamento, suas escolhas, seus sentimentos. Você não pode controlar tudo o que escuta ao longo da vida, mas pode decidir o que vai continuar escutando. Pode decidir quais vozes vai calar e quais vai alimentar. E isso faz toda a diferença. Tem muita gente vivendo um cansaço mental que não vem da correria, mas das vozes que carrega. Vozes de exigência que dizem que ela nunca é boa o suficiente. Vozes de cobrança que lembram o tempo todo do que ela não conseguiu fazer. Vozes de medo que prevêem tragédia, mesmo quando tudo está indo bem. Vozes de fracasso que desvalorizam cada pequena conquista. Mas tudo começa a mudar quando você reconhece que essas vozes estão sendo alimentadas com a sua permissão e que você tem o poder de mudar isso. Em João 8:31-32, Jesus declara: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você só se liberta da voz da mentira quando passa a ouvir todos os dias a voz da verdade. E essa voz não grita, ela não força, ela não te humilha, não te apressa, não te exige mais do que você pode dar. A voz da verdade te reconstrói por dentro. Ela corrige sem destruir. Ela revela sem te envergonhar. Ela orienta sem te sufocar. Mas para ouvi-la, você precisa alimentar essa voz. Com frequência, com intencionalidade. É como um rádio. Se você sintoniza numa frequência de dor, é dor que você ouve o dia todo. Se sintoniza em culpa, é culpa que vai dominar sua mente. Se liga em desespero, é desespero que vai moldar seus dias. Mas se você sintoniza em verdade, começa a ouvir outra frequência. Começa a enxergar com mais clareza. Começa a respirar com mais leveza. Começa a viver com mais propósito.
O Salmo 1, 2, 3 descreve isso com perfeição. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Meditar na palavra é o mesmo que alimentar a voz certa. É repetir verdades que te sustentam quando o mundo tenta te derrubar. É silenciar as mentiras que querem te paralisar. É fazer da sua mente um lugar onde a verdade tem mais força do que o medo, do que o trauma, do que a opinião dos outros. Você não precisa mais ser controlado pelas vozes que te fragilizam. Você pode hoje decidir alimentar a voz que te fortalece. E isso não é um esforço intelectual. É uma escolha emocional, espiritual, prática. É você parar, observar o que está ouvindo e decidir. Isso aqui me aproxima de quem eu quero ser ou me distancia? Isso aqui me constrói ou me quebra por dentro? A cada pensamento que chegar, faça essa triagem. Questione a origem, questione a intenção, questione o efeito. E se não te leva para a verdade, se não te edifica, se não te fortalece, não alimente, porque aquilo que você alimenta, cresce, e aquilo que cresce, domina. Sua mente não foi criada para ser um depósito de vozes alheias. Ela foi criada para ser guiada pela verdade, e a verdade não muda com a opinião dos outros, nem com as suas emoções passageiras. A verdade permanece firme, mesmo quando tudo balança. Hoje, você pode escolher qual voz vai continuar alimentando, e essa escolha, mais do que qualquer outra, define o rumo da sua mente e da sua vida. Número 5. Sua mente está sabotando suas orações. Você já se ajoelhou para orar e, mesmo com as palavras certas na boca, sentiu que a mente estava em outro lugar? Já tentou falar com Deus, mas se viu travado, cercado por dúvidas, distrações, pensamentos confusos ou aquela sensação estranha de que a oração não vai passar do teto? Isso acontece mais do que você imagina. E o motivo nem sempre está na sua fé. Às vezes, está na sua mente. O problema não é que você não ora. É que a sua mente, muitas vezes, sabota a sua oração antes mesmo dela começar. Porque enquanto sua boca diz, eu creio, sua mente está gritando, não vai dar certo. Enquanto você ora por provisão, seus pensamentos estão te lembrando das contas, dos fracassos, dos medos, do tempo que está passando. E aí você ora com os lábios, mas não com confiança. Você clama, mas não acredita que será ouvido. E quando isso acontece, a oração perde força dentro de você. Tiago 1, 6, 8 fala exatamente sobre isso. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha a força dessa expressão, mente dividida. Isso explica por que muita gente vive orando sem experimentar mudanças reais, porque diz uma coisa com a boca, mas carrega outra completamente oposta na mente. A mente duvida, questiona, argumenta contra a própria oração, e essa divisão interna sabota tudo. A oração não é mágica, não é um ritual mecânico, é um momento profundo de entrega, e não existe entrega verdadeira quando a mente está fragmentada, cheia de ruídos, lotada de distrações e carregada de incredulidade. A mente ansiosa tenta controlar. A mente ferida tenta entender tudo antes de confiar. A mente orgulhosa tenta resolver sozinha. E tudo isso esvazia a oração antes mesmo que ela chegue ao coração. Quantas vezes você tentou se concentrar em orar, mas sua mente começou a te lembrar de tudo que você não tem? De todas as vezes que orou e aparentemente nada aconteceu? De tudo que poderia dar errado. Esses pensamentos não são neutros. Eles têm uma intenção: tirar de você a essência da oração, que é a confiança. Filipenses 4, 6, 7 nos oferece uma direção poderosa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Observe o que a paz faz. Ela guarda o coração e a mente.
porque essas duas áreas são as mais atacadas quando você tenta orar. O coração se enche de medo, a mente se enche de barulho, e se você não proteger essas áreas, sua oração vira um monólogo vazio e não um diálogo vivo com Deus. A mente é estratégica. Se ela estiver em conflito com aquilo que você está orando, ela vai sabotar sua entrega, vai te fazer acreditar que é perda de tempo, vai te lembrar do que ainda não aconteceu, vai te convencer de que outras pessoas são mais merecedoras, vai te fazer duvidar até do que você já sabe. E é nesse momento que muita gente desiste de orar, porque sente que está orando errado, ou que Deus não está ouvindo, ou que precisa ser mais espiritual para ser atendido. Mas a questão nunca foi sobre ser espiritual. É sobre ser honesto. É sobre perceber que sua mente está atrapalhando e parar de ignorar isso. Você não precisa fingir para orar. Pode chegar como está, com a mente pesada, cheia de pensamentos desalinhados. Mas é aí que começa o milagre, quando você reconhece que a sua mente precisa ser entregue antes mesmo do pedido. Quando você admite: Senhor, meus pensamentos estão bagunçados, mas mesmo assim eu me rendo, mesmo assim eu oro, porque essa sinceridade abre espaço para algo extraordinário, a renovação da sua mente, e ela acontece quando você insiste em permanecer na presença, mesmo quando sua mente tenta fugir, quando você decide não alimentar os pensamentos que querem te calar, quando você insiste em orar mesmo sem sentir, quando você insiste em confiar mesmo quando não entende. 2 Coríntios 10:5 nos lembra: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você pode levar seus pensamentos cativos. Isso significa que você tem autoridade para escolher o que sua mente vai permitir enquanto você ora. Pode ser que o medo tente interromper, pode ser que a dúvida tente distrair, mas você não precisa ceder. Você pode responder: eu não vou alimentar isso agora. Estou aqui para orar. Estou aqui para confiar. Isso é mais do que disciplina. É uma forma de resistência. É um exercício diário. E quanto mais você pratica, mais sua mente se alinha com a sua fé. Mais seus pensamentos se tornam aliados e não sabotadores. Quantas orações você já interrompeu porque achou que Deus não ia ouvir? Quantas vezes você desistiu de falar com Ele porque sua mente já tinha decidido que nada mudaria? Isso não é apenas cansaço. Isso é sabotagem. Mas existe uma saída. Você precisa parar de conversar com seus pensamentos antes de orar. Comece a orar sobre seus pensamentos. Leve eles para Deus. Exponha cada dúvida, cada angústia, cada resistência. Ore com sinceridade. Senhor, eu não consigo parar de pensar nisso, mas estou aqui. Me ajuda. Eu estou tentando confiar, mas está difícil. Eu estou tentando crer, mas minha mente está cansada. Esse tipo de oração tem poder, porque é real, é íntima, é viva. Sua mente não precisa ser perfeita para que você ore, mas precisa estar entregue. E a entrega começa quando você reconhece que está sendo sabotado e decide não aceitar isso como o seu normal. A mente que sabota é a mesma que pode ser restaurada. E essa restauração acontece quando você insiste em orar, mesmo quando parece que nada está funcionando. Porque ali, naquele momento de rendição consciente, sua mente começa a aprender que ela não governa, que ela não define o resultado, que ela não precisa entender tudo para se render. E aos poucos, a oração que antes era difícil começa a fluir. A mente que antes gritava começa a silenciar. E o que antes parecia uma obrigação se transforma em refúgio. Você descobre que não precisa convencer Deus com argumentos. Precisa apenas estar presente com tudo o que carrega e confiar que Ele sabe o que fazer com isso. Número 6. Deus não habita em pensamentos caóticos. Tem momentos em que a mente parece um lugar impossível de habitar. Uma confusão de ideias, preocupações, lembranças, vozes do passado, expectativas do futuro, medos do presente, pensamentos atravessados, bagunçados, acelerados. E você, no meio desse redemoinho, tentando respirar, tentando pensar com clareza, tentando encontrar paz, mas não consegue.
porque tudo dentro de você está gritando ao mesmo tempo. E é exatamente nesse tipo de estado mental que você começa a se sentir distante de Deus. Não porque ele se afastou de você, mas porque o ambiente da sua mente se tornou tão caótico, tão barulhento, tão desorganizado, que você já não consegue perceber a presença dele. Deus não habita em pensamentos caóticos, e isso não é punição, é um chamado à consciência. Deus é ordem, ele é equilíbrio, ele é direção. E a mente que vive mergulhada no caos não consegue acolher o que é equilibrado. O caos interno impede você de ouvir, impede você de confiar, impede você de discernir, impede você de descansar. Você até tenta ouvir a voz de Deus, mas ela se perde no meio das vozes que você tem alimentado sem perceber. Isaías 26:3 afirma com clareza: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Perceba que a paz é resultado de uma mente firme. Não firme no sentido de rígida, inflexível ou dura, mas firme no sentido de direcionada, estável, organizada por dentro. E essa firmeza só acontece quando a mente para de correr em todas as direções e começa a focar naquilo que realmente importa. Pensamentos caóticos são como ondas. Um dia você se sente no controle, no outro está se afogando. Um momento está com fé, no seguinte está com medo. Um segundo está em paz, no outro está sufocado por ansiedade. Esse vai e vem mental te esgota. E aos poucos você começa a achar que isso é normal, que a mente acelerada faz parte da vida adulta, que viver com 1000 pensamentos é sinal de produtividade. Mas isso é mentira. A mente caótica não é normal. É um sinal de que algo está fora de lugar. 1 Coríntios 14:33 diz: Porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Essa é uma verdade que precisa ser internalizada. Deus não opera no meio da confusão. Ele não se impõe sobre o caos da sua mente. Ele espera ser convidado. E para isso, é preciso abrir espaço. É preciso limpar, organizar, silenciar certas vozes. É preciso reconhecer que você está sobrecarregado, não apenas pelo que vive, mas pelo que pensa o tempo todo. Muita gente carrega o mundo inteiro dentro da cabeça. Pensamentos sobre o que devia ter feito, sobre o que os outros vão pensar, sobre o que pode dar errado, sobre o que poderia acontecer se tivesse agido diferente. E esse excesso mental vira um campo de guerra onde Deus não consegue ser ouvido. Não porque ele se cala, mas porque há ruído demais dentro de você. Salmo 46:10 é um convite direto. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietar-se é mais do que ficar em silêncio por fora. É calar por dentro. É limpar o excesso. É colocar cada pensamento em seu lugar. É dizer para si mesmo: isso aqui não merece o meu espaço agora. Isso aqui não vai dominar a minha mente hoje. Isso aqui eu vou deixar de lado porque está me afastando da paz. É muito difícil sentir a presença de Deus quando a sua mente está cheia de culpa. É quase impossível confiar quando os pensamentos te lembram o tempo todo do que deu errado. É cansativo buscar respostas enquanto sua mente já está criando 1000 possibilidades negativas para o que nem aconteceu. E você pode até tentar compensar esse caos com mais atividade, mais orações, mais tarefas, mais compromissos. Mas não é fazendo mais que o caos se dissolve. É organizando, é limpando, é devolvendo à mente o espaço de confiança, de entrega, de descanso. Lamentações 3:21-23 traz uma lembrança poderosa em meio ao caos. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. No meio de uma mente em ruínas, o profeta se lembrou de algo que o reorganizou por dentro: a fidelidade de Deus. E é isso que você precisa fazer hoje: lembrar, trazer de volta à mente aquilo que te traz esperança. Cortar o ciclo de pensamentos que só te empurram para baixo. Cancelar mentalmente as frases que te aprisionam. Desacelerar. Você não precisa ter controle sobre tudo. Precisa apenas começar a organizar o que você deixa permanecer aí dentro.
Existem pensamentos que chegam e não precisam ficar. Existem ideias que surgem, mas não devem ser alimentadas. Existem vozes que surgem no caos e que só encontram espaço porque você deixou a mente desprotegida. Filipenses 4:7 completa essa ideia com clareza. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guarda, protege, bloqueia a entrada de pensamentos que tiram sua estabilidade. Mas isso não acontece sozinho. Você precisa abrir espaço para essa paz agir. Precisa limpar a bagunça. Precisa reconhecer que não dá mais para continuar vivendo com essa desorganização interna como se fosse normal. A paz que Deus oferece não é ausência de problemas. É presença de clareza, é consciência de propósito. É saber que, mesmo que tudo lá fora esteja difícil, aqui dentro está firme, está em ordem, está alinhado. E isso não se conquista com força, se conquista com entrega. Entregar sua mente não é perder o controle, é recuperar o que realmente importa. É dizer, eu não vou mais permitir esse caos. Eu não fui criado para viver em confusão. Eu fui criado para viver com direção, com propósito, com equilíbrio. Sua mente não precisa ser perfeita para receber Deus, mas precisa estar disponível, precisa estar limpa o suficiente para que a voz dele não se perca no barulho. Precisa estar em paz o suficiente para que a presença dele possa guiar cada pensamento, sem pressa, sem ruído, sem confusão. Número 7. A verdade, que liberta, também confronta. É fácil dizer que quer mudança. Difícil mesmo é encarar o que precisa ser mudado. A maioria das pessoas ora pedindo transformação, mas na prática foge da verdade. Porque a verdade tem um efeito que muita gente não está disposta a encarar. Ela liberta, sim, mas antes ela confronta. Você já percebeu como certas verdades doem mais do que as críticas? É porque elas escancaram aquilo que a gente tenta esconder, até de nós mesmos. Elas mexem nas zonas de conforto, desmontam desculpas, revelam padrões que preferíamos deixar de lado. E quando isso acontece, a mente começa a se defender. Questiona, justifica, tenta escapar. Mas a verdade não faz acordos com a autoenganação. Ela vem inteira. E quando ela chega, não tem mais como fingir. A sua mente só começa a ser verdadeiramente transformada quando você deixa de fugir daquilo que precisa ser encarado. Enquanto você continuar se escondendo atrás de frases como "eu sou assim mesmo", "ninguém entende o que eu passo", "não é tão grave assim", sua mente vai continuar travada em ciclos de estagnação. Porque o primeiro passo para ser livre é aceitar que algo dentro de você precisa ser confrontado. João 8,32 diz: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Mas perceba, conhecer. A verdade não liberta só por existir. Ela liberta quando é reconhecida, aceita e acolhida. E esse processo, muitas vezes, é desconfortável, porque exige coragem para ver o que está errado. Exige maturidade para admitir que há pensamentos que você vem carregando há anos que não condizem com a realidade. Exige humildade para dizer, eu estava errado. Só que a maioria das pessoas prefere se manter na prisão do hábito a ser confrontada pela liberdade da verdade. Preferem continuar acreditando em mentiras reconfortantes do que se abrir para verdades desafiadoras. E é por isso que vivem paralisadas, presas em ciclos mentais que não fazem mais sentido, mas que ainda oferecem uma falsa sensação de segurança. A verdade não é confortável, mas é transformadora. E a mente que não aceita ser confrontada pela verdade jamais será capaz de experimentar uma mudança verdadeira. Hebreus 4,12 diz com firmeza: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." Olha a força dessa descrição. A palavra de Deus entra onde ninguém mais entra. Ela toca nos lugares que você esconde até de si mesmo. Ela vai até a raiz dos pensamentos, das intenções, das convicções que guiam suas escolhas. E ela não faz isso para expor, humilhar ou destruir. Ela faz isso para reconstruir do jeito certo. Mas reconstruir dói.
Porque exige que você derrube o que já estava em pé, mesmo que torto. E muita gente se apega ao que é torto só porque já está ali há tempo demais. Pensamentos que se tornaram verdades absolutas, mesmo sendo mentiras bem disfarçadas. Ideias como eu nunca vou ser suficiente, eu nasci para dar errado, ninguém se importa comigo, Deus não tem planos para mim. Essas frases talvez nunca tenham sido ditas em voz alta, mas estão aí, operando silenciosamente, sabotando tudo. E a verdade vem justamente para isso, para desmontar essas fortalezas mentais que você construiu com base em experiências, traumas e dores não resolvidas. 2 Coríntios 10, 4, 5 confirma isso. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Fortalezas, argumentos, pretensões. Tudo isso mora na mente. Tudo isso parece ter lógica, mas está completamente desalinhado da verdade. E quando você começa a se expor à palavra, começa a perceber o quanto estava vivendo preso em ideias que nunca vieram de Deus. E isso no começo causa desconforto, mas depois traz alívio, porque finalmente você enxerga, finalmente você entende, finalmente você começa a se libertar. Mas essa libertação só acontece quando você deixa a verdade te confrontar, quando você para de fugir do espelho, quando você para de filtrar a palavra para encaixá-la no que quer ouvir, quando você permite que ela diga aquilo que você não queria admitir. A verdade não vem para massagear seu ego, ela vem para curar sua mente. E muitas vezes, curar dói, porque mexe em estruturas antigas, porque te tira do papel de vítima, porque exige responsabilidade. Mas essa dor é necessária, porque sem confronto não há clareza, e sem clareza não há transformação. Você precisa decidir se quer viver agradando os próprios pensamentos ou sendo guiado pela verdade. Porque não dá para seguir as duas coisas ao mesmo tempo. Uma vai te confortar, a outra vai te libertar. E a liberdade só é possível quando você aceita encarar o que está te mantendo preso. Pode ser o orgulho, pode ser a vitimização, pode ser o ressentimento, pode ser a culpa, pode ser o medo do que os outros vão pensar. Mas seja o que for, a verdade vai tocar nesse ponto. E você precisa estar disposto a permanecer, porque quem não suporta ser confrontado nunca será transformado. Você pode até tentar pular essa etapa, pode tentar se enganar dizendo que está tudo bem, pode até fugir de mensagens que te expõem, mas uma hora a vida vai te trazer de volta para o espelho. Uma hora o peso vai se tornar insustentável. Uma hora a verdade que você evitou vai bater a porta de novo, e dessa vez talvez você esteja pronto para abrir. Quando isso acontecer, não lute, apenas escute. Apenas aceite que a verdade, mesmo que desconfortável, é o único caminho para uma mente livre, leve e em paz. Porque a verdade que confronta hoje é a mesma que vai te curar amanhã. Número 8. A ansiedade. Começa onde Deus é esquecido. Tem dias em que a cabeça não para. Você tenta descansar, mas o corpo está tenso. Tenta se concentrar, mas os pensamentos estão acelerados. Tenta dormir, mas a mente está ocupada demais prevendo tudo o que pode dar errado. A ansiedade chega assim, silenciosa, sorrateira, e vai ocupando um espaço que não deveria ser dela. E quando você percebe, ela já está no controle. Mas por que ela cresce tanto? Porque ela se alimenta do esquecimento. A ansiedade não é só um sintoma de uma vida corrida. Ela é, muitas vezes, o reflexo direto de uma mente que se desconectou da confiança. A ansiedade começa onde Deus é esquecido, onde a fé é deixada de lado, onde a mente insiste em carregar o que não deveria e tenta resolver o que ainda nem aconteceu. É nesses momentos em que a mente começa a projetar cenários catastróficos. E tudo isso parece racional, lógico, urgente. Mas, na verdade, é só uma tentativa de controlar o que está fora do seu alcance. A ansiedade transforma possibilidades em ameaças, transforma expectativas em peso, transforma o amanhã em tormento. Mateus 6,34 é um lembrete necessário para os dias de caos mental.
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa não é uma sugestão, é um alívio. É Jesus dizendo: você não precisa carregar o que ainda não aconteceu. É Ele te chamando de volta para o presente, para o agora, para aquilo que pode ser feito, sentido, vivido hoje. Porque a mente ansiosa vive no futuro, mas o coração que confia vive no tempo certo. A ansiedade ganha força quando você esquece quem está no controle, quando você acha que tudo depende de você, quando você tenta calcular cada risco, prever cada obstáculo, garantir cada resposta. E quanto mais você tenta controlar, mais sua mente se desgasta, porque o controle é uma ilusão pesada demais para ser sustentada. Filipenses 4, 6, 7 fala diretamente com quem está preso nessa rotina de pensamentos acelerados. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que excede o entendimento não depende de circunstâncias. Ela nasce quando você solta, quando você entrega, quando você para de tentar resolver tudo sozinho e decide confiar, mesmo sem entender. É nesse momento que sua mente começa a respirar de novo, porque você finalmente tira dela um peso que nunca foi dela carregar. Mas nem sempre é fácil. A mente ansiosa é teimosa. Ela cria rotas de fuga. Ela projeta catástrofes. Ela reforça medos com detalhes. E você precisa, todos os dias, relembrá-la da verdade. Porque se você não lembrar a sua mente de quem está no controle, ela vai assumir que é você. E nesse caso, a ansiedade é inevitável. Salmo 94, 19 descreve com exatidão o que muitos sentem. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O consolo não vem da lógica, vem da presença. Não é sobre encontrar todas as respostas. É sobre saber que você não está sozinho, mesmo quando não entende o que está acontecendo. E isso muda tudo, porque uma mente ansiosa não precisa de explicação. Ela precisa de paz. E essa paz não entra onde a ansiedade ocupa tudo. Talvez a sua mente esteja tão sobrecarregada que você já normalizou viver assim, dormindo mal, respirando fundo várias vezes ao dia, tendo crises silenciosas, engolindo lágrimas para não parecer fraco. Mas isso não é vida. Isso é cativeiro. E você não foi criado para viver preso dentro da própria cabeça. Você precisa, com coragem, começar a reorganizar o que está dominando sua mente, começar a identificar os gatilhos, começar a dizer para si mesmo: eu não preciso resolver tudo hoje, eu não estou no controle de tudo, eu não sou Deus. E tá tudo bem, porque esse é o ponto de virada, quando você reconhece que a ansiedade não é só um problema emocional, mas uma desconexão espiritual. Não há nada mais ansioso do que uma mente que tenta ocupar o lugar de Deus. E não há nada mais libertador do que uma mente que entende que não precisa mais disso. Salmo 46, 1 é um convite em forma de abrigo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Você pode até continuar vivendo os mesmos desafios, mas quando sua mente está firmada nesse refúgio, tudo muda. Porque em vez de correr de um lado para o outro, tentando controlar o incontrolável, você aprende a descansar. E descanso não é passividade. Descanso é confiança em movimento. É seguir fazendo o que está ao seu alcance, mas sem carregar o que está além. A ansiedade sempre vai tentar tomar espaço, mas ela só reina onde Deus é esquecido. E quando você traz ele de volta para o centro, não nas palavras, mas nos pensamentos, a ansiedade perde força, porque não dá para alimentar o medo e a confiança ao mesmo tempo. Sua mente precisa lembrar todos os dias que você não está sozinho, que existe uma promessa maior do que seus planos, que existe um cuidado maior do que suas estratégias, que existe uma paz que não vem da lógica, mas da entrega. E é nessa entrega que a ansiedade começa a perder o domínio, não porque tudo se resolveu, mas porque a sua mente escolheu parar de lutar sozinha. E isso, por si só, já muda tudo. Número 9. Seus pensamentos.
estão matando a sua fé. A fé não morre de um dia para o outro. Ela vai sendo sufocada aos poucos, até desaparecer quase sem deixar rastros. E quase sempre, quem faz isso não são os acontecimentos externos, nem as decepções com as pessoas, nem as dificuldades do caminho. O que mata a fé silenciosamente são os pensamentos que você cultiva dia após dia dentro da sua mente. A mente humana tem o poder de construir ou destruir a fé. É nela que os questionamentos nascem. É nela que as dúvidas crescem. É nela que a esperança enfraquece quando é alimentada pelas conclusões erradas. Um pensamento mal interpretado, uma lembrança mal resolvida, uma experiência negativa que você transformou em regra. Tudo isso, quando não é tratado, vai minando a sua fé de dentro para fora. Você começa o dia com o desejo sincero de confiar, mas basta um pensamento de derrota, uma comparação injusta, uma lembrança amarga, e tudo desaba. E você nem percebe que está sabotando a sua própria crença. Porque enquanto seus lábios dizem "eu confio", seus pensamentos gritam "isso não vai funcionar". Em Marcos 9, 23, 24, temos um exemplo claro de como a fé e a dúvida podem coexistir dentro de nós. "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê". Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade". Esse clamor é honesto, é real, é humano. Mostra que, mesmo quando existe fé, a mente ainda tenta puxar para a incredulidade. É uma luta diária entre o que o coração quer crer e o que a mente insiste em relembrar. E se você não estiver atento, os pensamentos vão afogar sua fé aos poucos, até você se tornar alguém que fala de Deus, mas não anda com Ele. A fé precisa de espaço para crescer, e esse espaço é a sua mente. Mas se ela estiver tomada por pensamentos negativos, autossabotadores, cínicos ou controladores, a fé não se sustenta. Porque a fé é nutrida por confiança, por esperança, por repetição da verdade, e não por análise excessiva, por medo disfarçado de lógica ou por lembranças de tudo que deu errado no passado. 2 Coríntios 5:7 resume bem o desafio. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Mas a mente quer viver pelo que vê, pelo que toca, pelo que sente. Ela quer provas, resultados imediatos, respostas visíveis. E quando isso não acontece, ela começa a questionar tudo. E esses questionamentos, se não forem colocados no lugar certo, viram argumentos internos que destroem a fé sem que você perceba. É como se a fé fosse uma chama e os pensamentos fossem vento. Alguns ventos acendem, outros apagam, e você precisa aprender a identificar quais pensamentos estão soprando contra a sua fé. Quais pensamentos te fazem duvidar mais do que confiar? Quais pensamentos te deixam mais cético do que perseverante? Quais pensamentos te afastam da oração, da entrega, da esperança? Hebreus 11:1 define a fé de forma clara. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas como você vai ter certeza do que espera se sua mente está cheia de dúvidas sobre o que merece? Como vai crer no invisível se sua mente só repete as perdas visíveis? Como vai manter a fé viva se os seus pensamentos a enterram todos os dias? Muitos estão com a fé adoecida porque deixaram a mente virar um tribunal, um lugar onde todos os pensamentos são julgados com base no medo, um lugar onde a esperança é ridicularizada, onde o otimismo é tratado como ingenuidade, onde crer parece tolice, e assim a fé vai sendo sufocada, envergonhada, esquecida. Mas não precisa ser assim. Você pode decidir hoje tirar sua fé do banco dos réus. Pode escolher deixar de tratar seus sonhos como delírios. Pode aprender a silenciar os pensamentos que zombam da sua confiança. Porque fé não é ausência de dúvida, é resistência à dúvida. É você levantar mesmo quando a mente diz que não vale mais a pena. É você continuar acreditando mesmo quando nada parece indicar que vai mudar. Romanos 10:17 nos lembra: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, fé não é produzida por esforço, é produzida pela exposição à verdade, pela repetição do que é real,
mesmo quando a mente grita o contrário, pela disciplina de alimentar os pensamentos certos todos os dias, até que eles tomem o lugar daqueles que tentam destruir sua fé. Você precisa aprender a proteger a sua fé como quem protege um tesouro, porque ela é. E pensamentos errados são como ladrões silenciosos. Eles entram sem fazer alarde, se instalam sem pedir permissão e vão roubando tudo o que você tem de mais valioso: sua confiança, sua coragem, sua visão de futuro. Isaías 55, 8, 9 traz um lembrete necessário: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso significa que sua mente não tem a visão completa, ela é limitada. E tudo bem, porque a fé não depende da lógica da sua mente. Ela depende da verdade que já foi dita, do que Deus já declarou, do que já está escrito. Você não precisa entender para confiar. Precisa apenas parar de alimentar os pensamentos que estão matando sua fé. Precisa deixar de repetir dentro de si os argumentos que te afastam do propósito. Precisa aprender a dizer: isso aqui não me edifica, e fechar a porta. A sua fé é preciosa demais para ser afogada por pensamentos que nem deveriam estar aí. E sua mente é forte o suficiente para ser reeducada. Basta começar. Basta decidir que a fé vai ter mais espaço do que o medo, que a confiança vai ser mais forte do que os traumas, que a esperança vai falar mais alto do que as estatísticas. E quando você faz isso, mesmo que com passos pequenos, a fé começa a respirar de novo. E quando ela respira, a sua vida volta a ter ar também. Número 10. A raiz do pecado está em uma ideia não vigiada. Ninguém tropeça de repente. Ninguém cai do nada. Antes do erro, antes da escolha, antes da atitude, vem uma ideia, uma sugestão sutil, um pensamento isolado, uma justificativa pequena. E é assim que tudo começa. Não é com um grande ato, mas com um pequeno acordo dentro da mente, uma brecha, uma permissão silenciosa, um pensamento não vigiado. A raiz do pecado não está no ato em si, está no pensamento que não foi combatido. E se você não aprender a reconhecer isso, vai continuar achando que seus erros surgem do nada, quando na verdade eles têm origem no que você está permitindo crescer dentro da sua mente. A verdade é que o pecado se disfarça de ideia. Ele se veste de lógica, de impulso, de desejo, de necessidade. E quando você aceita esse pensamento sem questionar, ele se torna uma semente. No começo parece inofensiva, mas vai criando raiz, ganhando espaço, contaminando sua forma de pensar, moldando suas decisões até virar comportamento. Foi assim desde o início. Gênesis 3, 1 nos mostra o primeiro movimento da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Tudo começou com uma pergunta, um pensamento, uma distorção sutil da verdade. A serpente não empurrou Eva para o erro. Ela plantou uma ideia, e Eva a acolheu, alimentou, considerou. Esse é o mecanismo. A queda é sempre precedida por um pensamento que não foi vigiado. E isso continua acontecendo todos os dias. Você pode ter uma vida de fé, servir, orar, fazer o bem. Mas se não estiver atento ao que passa pela sua mente, você corre o risco de permitir que pensamentos errados se tornem verdades dentro de você. E quando isso acontece, o comportamento é só uma consequência. Provérbios 4:23 nos lembra com firmeza: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração também significa guardar a mente, proteger os pensamentos, estar consciente do que entra, do que permanece, do que se repete, porque tudo começa ali. Uma ofensa mal resolvida se transforma em mágoa quando é alimentada em silêncio. Um desejo mal direcionado se transforma em queda quando é justificado mentalmente. Uma crítica recebida na infância se transforma em orgulho quando é usada como escudo.
e você nem percebe que está sendo moldado por pensamentos não tratados. A mente é o campo onde o bem e o mal tentam lançar sementes, e muitas vezes quem vence é quem você alimenta mais. O problema é que o pecado nem sempre se apresenta como algo mau. Às vezes ele parece uma solução, parece justo, parece necessário, mas é exatamente aí que mora o perigo. Tiago 1, 14 e 15 explica com clareza esse processo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Veja a progressão: desejo, concepção, pecado, morte. Tudo começa pequeno, tudo começa interno, tudo começa com um pensamento. E esse pensamento, se não for confrontado, vai crescendo até dominar. Você precisa aprender a questionar seus pensamentos, a perguntar: isso vem de onde? Me leva para onde? Isso está alinhado com a verdade ou está me afastando dela? Porque se você não questionar, vai aceitar. E o que você aceita como normal molda quem você se torna. Há pensamentos que parecem inofensivos, mas são sabotadores. Pensamentos como todo mundo faz, só dessa vez. Ninguém vai saber, eu mereço, já que ninguém me entende. Todos eles têm um poder destrutivo quando não são identificados. Eles não são apenas frases, são portas. E quando você as abre, o inimigo entra com força. 2 Coríntios 10:5 nos orienta sobre o que fazer. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levar cativo é prender, é dominar antes que ele domine você. É olhar para um pensamento errado e dizer: você não vai crescer aqui dentro, você não vai virar atitude, você não vai se transformar em erro. Isso é vigilância mental, isso é maturidade espiritual, isso é zelo pela própria jornada. Não é sobre viver com medo de pecar, é sobre viver com consciência de que tudo o que você cultiva na mente pode se transformar em ação. E que a pureza, a integridade, a obediência começam nos pensamentos que você permite florescer dentro de si. Jesus foi tentado no deserto, e cada tentação começou com uma sugestão, com uma ideia, com um pensamento distorcido. Mas ele respondeu com a verdade. Não deixou a ideia ganhar espaço. Não negociou, não racionalizou. Ele cortou pela raiz. E é isso que você precisa aprender a fazer. Você não está caindo por causa do pecado. Está caindo por causa da ideia que você aceitou antes de pecar. E enquanto você não confrontar essa raiz, vai continuar podando galhos e achando que isso é mudança. Não é. A mudança real começa na raiz. E a raiz, quase sempre, está num pensamento não vigiado. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer transformação? Comece pela mente, pela renovação do pensamento, pela vigilância do que você está aceitando como normal. Porque em algum lugar aí dentro, talvez exista uma mentira que você já aceitou como verdade, e é isso que está te afastando de quem você nasceu para ser. A raiz do pecado não é óbvia, não grita, não escandaliza. Ela se esconde em ideias justificáveis, em permissões pequenas, em pensamentos disfarçados de razão. Mas quando você começa a vigiá-los, começa também a se libertar. Porque quem vigia os pensamentos, protege a própria vida. E quem protege a mente, guarda o coração de cair. Número 11. O inimigo se esconde em pensamentos permitidos. Nem sempre o perigo vem de fora. Às vezes, ele se instala dentro de você. Devagar, disfarçado, conveniente. O que destrói muitas vidas não são os grandes ataques, mas os pequenos pensamentos que ninguém percebe. Aqueles que parecem normais, aceitáveis, até justificáveis. Pensamentos que você permite, tolera, repete, guarda, e que com o tempo se tornam um campo fértil para o inimigo operar. É ali, nesses pensamentos aparentemente inofensivos, que ele se esconde. O inimigo não precisa de muito para entrar.
Uma brecha já é suficiente. Um ressentimento alimentado, um medo não tratado, uma comparação silenciosa, uma mentira repetida com naturalidade. Você pensa que está no controle, mas está cedendo espaço. A mente que não é vigiada vira abrigo para tudo aquilo que rouba sua paz, contamina suas atitudes e destrói sua fé aos poucos. Efésios 4:27 adverte com clareza: e não deem lugar ao diabo. Dar lugar não é chamar, não é desejar, é simplesmente permitir, é deixar a porta entreaberta, é não confrontar o pensamento errado quando ele aparece, é repetir mentalmente frases como: eu não sou amado, ninguém me entende, eu nunca vou conseguir, e achar que isso não tem consequência. Mas tem, e são sérias. O inimigo não se apresenta com tridente e chamas. Ele entra como pensamento, como dúvida, como mágoa, como acusação, como argumento aparentemente sensato. Ele é astuto. Ele não precisa te derrubar com violência, se pode te adoecer com uma ideia. E se essa ideia se instala, cresce. E quando cresce, te afasta da verdade e te aproxima da destruição. João 10:10 descreve o objetivo claro do inimigo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas o roubo não começa na ação, não começa na mente. O que ele quer roubar é sua clareza, sua confiança, sua identidade, sua fé. E ele faz isso lançando pensamentos estratégicos. Ele te convence aos poucos de que orar não adianta, de que confiar é arriscado, de que perdoar é sinal de fraqueza, de que ninguém se importa. E você, sem perceber, vai aceitando essas ideias como se fossem suas, mas elas não são. Elas foram colocadas, elas foram alimentadas, elas foram toleradas. E o que é tolerado na mente domina a vida. 2 Coríntios 11:3 traz um alerta poderoso. Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Corromper a mente é desviar o foco, é distorcer a verdade, é fazer você acreditar que está certo quando, na verdade, está se afastando. E esse desvio não é brusco, é sutil. Começa com uma ideia que você não confronta, um pensamento que você repete, um sentimento que você não trata. E aos poucos, você vai vivendo guiado por aquilo que deveria ter sido rejeitado no início. É por isso que pensamentos não são neutros. Eles carregam intenções, eles têm direção, eles te puxam para algum lugar. E se você não identifica a origem, vai permitir a entrada do que deveria ter sido bloqueado. Tiago 4:7 traz a chave. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistir começa na mente. Começa com a escolha diária de não aceitar tudo o que aparece no seu pensamento como se fosse natural. Começa com o discernimento de dizer: isso aqui não é meu, isso aqui não combina com quem eu sou, isso aqui está me afastando da verdade. É assim que você resiste. Mas resistir exige vigilância, porque o inimigo não se esconde em pensamentos absurdos, ele se esconde nos plausíveis, nos pensamentos que parecem fazer sentido, mas que carregam veneno. Pensamentos como: ninguém nunca vai me amar de verdade, eu mereço me vingar, não tem problema fazer isso só uma vez, eu tenho razão em guardar essa mágoa. Eles parecem seguros, mas são armadilhas. Essas vozes internas que você vem tolerando talvez sejam a razão pela qual você está travado, a razão pela qual você ora, mas não avança, crê, mas não se move, serve, mas continua ferido. Porque enquanto essas ideias estiverem sendo alimentadas, sua mente será um campo ocupado, e a paz não habita onde há ocupação. Você precisa limpar esse campo, precisa identificar os pensamentos infiltrados, precisa com coragem fazer uma varredura interna, como quem decide expulsar um invasor da própria casa, porque é isso que esses pensamentos são, invasores, e você não pode mais viver em acordo com eles. Romanos 8:6 é direto ao ponto. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Você quer paz? Então precisa cuidar da sua mentalidade. Precisa questionar o que está dominando sua cabeça nos momentos silenciosos, porque é nesse silêncio que o inimigo mais trabalha. Ele sussurra quando você está cansado, se infiltra quando você está vulnerável.
e se aproveita quando você está distraído. Mas hoje você pode virar essa chave. Pode começar a reconhecer as ideias que têm te roubado. Pode dizer: eu não vou mais permitir que esse pensamento more em mim, porque pensamento que você permite, você fortalece. E pensamento fortalecido vira crença. Crença vira atitude. Atitude vira rotina. E rotina vira destino. Seu destino não pode mais ser moldado por pensamentos que foram colocados por alguém que só quer te destruir. Hoje é o dia de retomar o controle da sua mente, de limpar os cantos onde o inimigo se escondeu, de parar de repetir o que te enfraquece, de calar o que te afasta da verdade. Porque a liberdade começa assim, reconhecendo o que você permitiu e decidindo que não vai permitir mais. Número 12. Sua mente está cheia, mas não está cheia de Deus. Você já sentiu que está cansado demais para orar, esgotado demais para ouvir, distraído demais para perceber a presença de Deus? Sua agenda está cheia, seu dia é corrido, sua mente está sempre acelerada, mas no fundo parece que está tudo vazio. É como se você vivesse rodeado de ruídos, mas sem conexão. Como se houvesse movimento, mas nenhum encontro real. A verdade é que sua mente está cheia, mas não está cheia de Deus. Você pensa o tempo todo, tenta resolver tudo, prever tudo, entender tudo, carrega 1000 tarefas, responde mensagens, corre atrás de metas. E quando sobra um tempo, ao invés de descansar, você continua rolando telas, consumindo conteúdo, alimentando comparações. Sua mente vive cheia, mas com o quê? A mente cheia de urgências não tem espaço para o essencial. A mente cheia de distrações não percebe o que é eterno. A mente ocupada demais com o mundo não consegue ouvir Deus com clareza. E o mais perigoso é que você pode achar que isso é normal, que viver assim é inevitável. Mas não é. Isso é escolha. Isso é acúmulo. Isso é sobre o que você está decidindo deixar entrar na sua mente todos os dias. Romanos 8, 5, 6 nos dá um alerta profundo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A sua mente está voltada para quê? O que tem ocupado o centro dos seus pensamentos? O que tem sido prioridade dentro de você? Porque aquilo que domina a sua mente direciona a sua vida. E se o que está dominando são as urgências, as pressões, os medos, os ruídos, as distrações, então não há espaço para o que realmente importa. A sua mente não foi criada para suportar tudo isso ao mesmo tempo. Ela não foi projetada para funcionar com sobrecarga constante. Ela precisa de direção, de foco, de clareza. Mas isso só acontece quando você escolhe com o que vai enchê-la. E Deus não força espaço. Ele espera ser convidado. Apocalipse 3:20 é um lembrete de como ele age. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Deus não invade. Ele espera. Espera que você perceba que a mente está lotada demais e vazia demais ao mesmo tempo. Espera que você se canse da pressa. Espera que você sinta saudade da presença. Espera que você entenda que nenhuma notificação vale mais do que a paz que você tem perdido. E talvez seja por isso que você anda tão inquieto. Não é falta de esforço. É excesso de coisas inúteis. Não é falta de capacidade. É excesso de peso desnecessário. Sua mente está cheia, mas cheia de vozes que não te edificam, cheia de conteúdos que te comparam, cheia de ideias que te sufocam, cheia de promessas vazias que te deixam mais ansioso a cada dia. Isaías 55:2 faz uma pergunta que corta fundo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Quantos pensamentos você tem alimentado que não te nutrem em nada? Quantas vezes você insistiu em consumir o que não te preenche? Quantas vezes você ocupou a mente com assuntos que só aumentaram sua dúvida, sua comparação, sua insegurança? Talvez você esteja tão acostumado com essa rotina mental agitada
que nem percebe mais. Mas, no fundo, sente que está desconectado. Você faz orações curtas, lê por obrigação, escuta mensagens no automático. E não porque não ama a Deus, mas porque sua mente está lotada. E onde há lotação não há profundidade. Você não precisa fazer mais, precisa fazer espaço, precisa esvaziar o que não te acrescenta, precisa criar silêncio para ouvir o que realmente vale. Precisa desocupar o lugar que hoje está sendo tomado por pensamentos que não te aproximam da verdade. Colossenses 3:2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso não quer dizer abandonar sua vida, sua rotina, suas responsabilidades. Significa colocar as prioridades no lugar certo. Significa lembrar que o que você pensa com frequência define quem você está se tornando. E se seus pensamentos não estão alinhados com a verdade, a direção da sua vida também não estará. Você pode ter muitos compromissos, mas precisa ter clareza do que realmente importa. Pode ter muitos pensamentos, mas precisa saber quais são dignos de permanecer. Pode estar em meio à multidão, mas precisa manter sua mente conectada com aquele que te sustenta. Salmo 119:11 traz uma decisão prática que você pode tomar hoje. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardar a palavra não é só decorar versículos. É encher a mente com aquilo que te mantém de pé quando o mundo tenta te derrubar. É repetir a verdade quando os pensamentos começam a se perder. É fechar a porta para o que te afasta do propósito e abrir espaço para o que te reconstrói por dentro. Sua mente tem limite, e tudo que ocupa espaço sem propósito rouba energia, foco e paz. Talvez a sua exaustão não seja do corpo, mas do excesso de vozes que você permitiu habitar dentro de si. Hoje, você pode fazer uma escolha: parar de apenas acumular e começar a preencher. Não com ruído, mas com verdade. Você precisa mais de silêncio do que de estímulo, mais de presença do que de informação, mais de direção do que de distração. Sua mente foi criada para ser um lugar de encontro e não um depósito de preocupações. Você não precisa encher sua mente de tudo. Precisa encher sua mente de Deus, porque só então tudo o resto encontra o lugar certo e a paz que você tanto procura começa a voltar. Número 13. Você está cansado, porque está pensando errado. Nem sempre o cansaço vem do corpo. Às vezes você dorme bem, se alimenta direito, tenta fazer pausas, mas mesmo assim, acorda esgotado, vive exausto, sente um peso constante que não tem nome. É um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico, porque não nasceu no corpo. Ele nasceu na mente. Você está cansado porque está pensando errado. Há pensamentos que sugam a sua energia sem que você perceba. Pensamentos repetitivos, ansiosos, negativos, autocríticos. Pensamentos de cobrança, de comparação, de medo, de vergonha. Pensamentos que você foi acumulando ao longo dos anos e que hoje funcionam como uma corrente invisível que te puxa para trás, mesmo quando você tenta avançar. E com o tempo, você normaliza isso. Começa a achar que viver assim é comum, que sentir esse peso é parte da vida. Mas não é. Isso não é normal. É um sinal claro de que sua mente está funcionando em uma frequência que não foi feita para sustentar. Está operando num padrão de pensamento que drena suas forças ao invés de renová-las. Isaías 40, 29, 31 revela uma chave preciosa sobre esse desgaste interno. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse cansaço que te persegue talvez não seja resultado do quanto você trabalha, mas do que você pensa enquanto trabalha. Talvez não venha da vida em si, mas da forma como você a interpreta. Porque o que mais cansa a alma é pensar errado o tempo todo. É pensar que tudo depende de você, que se você não der conta, tudo vai desmoronar, que você precisa agradar todo mundo, resolver tudo, provar o tempo todo que está à altura, que você nunca pode parar, nunca pode errar,
nunca pode demonstrar fraqueza. Esse padrão mental é destrutivo. Ele te empurra para um desempenho exaustivo e nunca para uma vida plena. Mateus 11, 28, 30 é o convite que você precisa lembrar agora. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso para a alma. Esse é o tipo de descanso que a maioria precisa e não encontra, porque não está relacionado com dormir mais, mas com pensar melhor. É um descanso que vem quando você para de brigar internamente, quando você alivia as pressões irreais que a sua própria mente te impôs, quando você solta o controle que nunca foi seu, quando você deixa de repetir pensamentos que só te desgastam. Muitas vezes, você não está cansado da vida, mas da forma como está interpretando a vida. E se a interpretação for sempre pessimista, injusta, exagerada ou distorcida, a mente não aguenta. Você vive em alerta constante, como se precisasse se defender o tempo todo, e isso esgota. Provérbios 12, 25 diz com sabedoria: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Ansiedade é o peso do futuro. É a tentativa constante de antecipar dores, prever riscos, controlar o incontrolável. É um pensamento errado que se repete tanto que se transforma em estilo de vida. E o resultado disso é o abatimento. Uma mente abatida contamina o corpo, seca a alegria, desgasta os relacionamentos. E esse ciclo só muda quando você começa a tratar a origem, os pensamentos que estão por trás de tudo isso. O que você anda pensando todos os dias? Quais são as frases que você repete mentalmente, mesmo sem perceber? Frases como: eu sou um peso, nada vai dar certo, vai dar tudo errado, ninguém se importa comigo, eu estou atrasado, eu não sou suficiente. Tudo isso parece pequeno, mas tem um custo imenso. Cada uma dessas frases rouba sua energia, sua clareza, sua fé. Filipenses 4:8 ensina com precisão o que deve ocupar sua mente. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pense nessas coisas. Decida o que vai ocupar seu pensamento, porque se você não decidir, o mundo decide por você. E o mundo está cheio de pensamentos prontos para te encher de medo, culpa, vaidade, pressa, ansiedade e frustração. Você não precisa viver cansado o tempo todo, mas para sair desse estado, precisa entender que o cansaço, muitas vezes, nasce da forma como você pensa. Nasce do que você espera de si mesmo, do que você repete internamente, das mentiras que você aceitou como verdades. A mente precisa ser treinada, alimentada com o que fortalece, protegida de tudo o que contamina. Porque sem isso, ela se torna uma fonte constante de desgaste. Você pode trabalhar muito e ainda assim viver leve, se seus pensamentos estiverem alinhados com a verdade. Pode passar por lutas e ainda assim manter a paz, se sua mente estiver enraizada na confiança. Pode estar cheio de responsabilidades e mesmo assim não ser consumido, se os seus pensamentos forem conduzidos pela fé e não pelo medo. Hoje é o dia de olhar para dentro e perguntar com honestidade: o que tem me cansado de verdade? E se a resposta for meus próprios pensamentos, então você já sabe por onde começar a mudar. Porque quando a mente muda, tudo muda junto, inclusive o peso que você carrega. Número 14. Pensamentos que afastam a presença de Deus. Existem momentos em que você ora e não sente nada. Lê a palavra, mas ela parece distante. Tenta se concentrar, mas se distrai. Tenta confiar, mas duvida. Tenta se aproximar de Deus, mas algo dentro de você parece sempre travar. E então você começa a se perguntar: será que Ele se afastou de mim? Mas talvez não seja Ele que se afastou. Talvez sejam os pensamentos que você tem permitido que estejam criando uma barreira invisível entre você e a presença que tanto deseja sentir. A mente
é o filtro por onde tudo passa. E quando esse filtro está sujo, distorcido ou contaminado, você perde a nitidez. Começa a enxergar Deus de forma errada. Começa a duvidar do que antes acreditava com firmeza. Começa a se esconder, a se culpar, a se desconectar. E isso tudo não acontece porque Deus foi embora, mas porque os seus próprios pensamentos estão criando uma distância que não existe de fato, mas que você acredita ser real. Isaías 59:2 deixa claro o impacto das barreiras internas. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Não é Deus que vira as costas. Somos nós que nos distanciamos quando damos espaço demais aos pensamentos errados. E o pecado aqui nem sempre é uma grande transgressão visível. Às vezes, é só um pensamento que você tem alimentado há muito tempo. Um pensamento de autossuficiência, de incredulidade, de orgulho, de vitimização. Pensamentos que aos poucos vão calando a voz de Deus dentro de você. O problema é que esses pensamentos não aparecem como inimigos. Eles se disfarçam de lógica, de proteção, de realidade. Mas são muros. Eles levantam barreiras entre você e aquilo que deveria ser simples: sentir, confiar, ouvir, descansar. A presença de Deus não se mede por emoção, mas a percepção dessa presença é profundamente afetada pelo estado da sua mente. Salmos 51, 10 e 11 mostra uma oração de quem entendeu isso com profundidade. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi não pediu mais poder, mais conquistas, mais vitórias. Ele pediu um coração puro, uma mente limpa, um espírito renovado, porque entendeu que o que o afastava de Deus não era o mundo, não eram os outros, era ele mesmo. E mais especificamente, eram os pensamentos que ele havia deixado crescer sem confronto. Você pode estar orando muito, mas se em paralelo está alimentando pensamentos de culpa, de indignidade, de ressentimento ou de frieza, esses pensamentos vão roubar sua sensibilidade. Vão bloquear sua capacidade de perceber a presença que já está aí. Talvez você tenha pensado: não sinto mais Deus como antes. Mas a pergunta real é: o que você tem deixado morar na sua mente que não deixa espaço para Ele? A presença dele não se ausenta, mas ela não grita. Ela não compete, ela não força, ela espera ser notada. E isso só acontece quando sua mente está limpa o suficiente para perceber o que é eterno no meio do barulho do imediato. Tiago 4:8 nos mostra o caminho. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Mente dividida. É isso. Um pedaço quer confiar, o outro duvida. Um lado quer buscar, o outro resiste. Um pedaço ora, o outro se esconde. E essa divisão cria uma instabilidade que enfraquece a sua percepção espiritual. Não é que Deus esteja longe, é que você está distraído demais, cheio demais, confuso demais. E tudo isso começa em pensamentos que você nunca parou para confrontar. Você anda cheio de dúvidas sobre seu valor, sobre seu propósito, sobre seu futuro. Anda tentando resolver tudo sozinho. Anda revivendo erros antigos. Anda se punindo por coisas que Deus já perdoou. Anda se comparando com gente que não conhece sua história. E tudo isso não parece errado, mas está ocupando o espaço da presença. A mente que quer ouvir Deus precisa silenciar o que o contradiz. Precisa aprender a identificar os pensamentos que bloqueiam o acesso à intimidade com Ele. Pensamentos como: Deus não se importa comigo. Não sou digno de ser amado por Ele. Eu não consigo ser constante. Já errei demais. Outros são mais espirituais do que eu. Esses pensamentos afastam. Não porque Ele vai embora, mas porque você se fecha. Você para de buscar com liberdade. Para de se aproximar com confiança, para de orar com entrega, porque acredita que não merece, ou que não vai ouvir nada, ou que já está longe demais. Mas tudo muda quando você começa a vigiar a mente, quando você começa a dizer: isso aqui não vai me dominar mais. Quando você entende que a presença de Deus
Não depende do seu sentimento. Depende da sua disposição de limpar o caminho por onde ela passa. 2 Coríntios 7:1 reforça essa limpeza como parte da jornada. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Tudo o que contamina, inclusive os pensamentos, porque um pensamento contaminado te impede de ver Deus como Ele é, te impede de descansar, te impede de confiar, te impede de desfrutar daquilo que já está disponível. Você pode estar há anos tentando sentir algo que nunca vai experimentar, enquanto sua mente estiver dominada por ideias que afastam a presença, porque a presença não entra onde não há espaço, e o espaço precisa ser feito dentro de você, não com religiosidade, mas com consciência, com vigilância, com entrega mental, porque pensamentos também precisam se curvar, também precisam ser alinhados, também precisam ser purificados. E isso começa agora, com uma decisão simples e corajosa: não permitir mais que aquilo que te afasta de Deus continue morando na sua mente, como se fosse inofensivo. Deus não se afasta, mas Ele precisa que você abra espaço, que você limpe o acesso, que você escolha conscientemente pensar o que aproxima, crer no que reconstrói, meditar no que fortalece. Porque onde os pensamentos se alinham com a verdade, a presença é percebida com clareza, e a paz volta a ocupar o lugar que nunca deveria ter sido perdido. Número 15. A renovação da mente exige renúncia. Mudar a forma de pensar não é só aprender algo novo, é deixar para trás o que já foi velho por dentro. Renovar a mente não acontece só quando você entende uma verdade, mas quando você renuncia à mentira que estava vivendo até então. É por isso que tanta gente continua presa mesmo depois de ouvir a verdade, porque ainda não abriu mão do pensamento antigo. A renovação da mente exige renúncia, e renunciar dói. Não porque a verdade machuca, mas porque você se apegou ao que te fazia mal. Sim, você se acostumou com os pensamentos que te sabotam, com as ideias que te diminuem, com as crenças que te colocam para baixo. E quando alguém diz que isso precisa mudar, a sua primeira reação não é libertação, é resistência. É mais fácil continuar acreditando no que sempre acreditou, mesmo que isso te sufoque, do que encarar a dor de deixar esses pensamentos morrerem, porque eles se tornaram parte da sua identidade. E muitas vezes, você prefere uma identidade machucada do que enfrentar o vazio de não saber quem seria sem aquela dor. Mas a verdade é que você nunca vai viver a transformação real se não estiver disposto a deixar o velho modo de pensar para trás. Pensamentos não renovados são grilhões invisíveis. Você se move, mas não avança. Se esforça, mas não rompe. Tenta, mas sempre volta ao mesmo ponto, porque a mente ainda está algemada a padrões antigos. Efésios 4, 22 e 24 descreve isso com clareza. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Não tem como vestir o novo sem antes tirar o velho. Não tem como experimentar pensamentos de paz carregando ainda a lógica da culpa. Não tem como confiar plenamente se você ainda alimenta a ideia de que está sozinho. Não tem como viver em verdade se você ainda dá espaço para cada pensamento mentiroso que surge. A renovação da mente é um processo, mas todo processo começa com uma escolha: renunciar. Renunciar o pensamento que te diz que você não vale nada. Renunciar à ideia de que você tem que dar conta de tudo. Renunciar à crença de que tudo sempre dá errado. Renunciar à mentira de que ninguém te ama. Renunciar o pensamento de que orar não muda nada. Renunciar o medo de mudar. Romanos 12:2 reforça a base dessa transformação. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar-se não é um ato de esforço mental, é um ato de entrega.
Você não precisa decorar versículos para renovar a mente. Você precisa renunciar ao pensamento que te prende cada vez que uma verdade te confronta. A mudança começa onde você para de justificar o pensamento que não te leva a lugar nenhum. Mas há uma luta dentro de você, entre o novo que quer nascer e o velho que se recusa a morrer. E essa luta acontece em silêncio, todos os dias, dentro da sua cabeça. Você quer viver leve, mas continua pensando pesado. Quer viver livre, mas continua raciocinando como alguém que está preso. Quer viver em paz, mas ainda se agarra às ideias que causam confusão. Renunciar pensamentos não é esquecer que eles existiram. É escolher não deixá-los comandar mais nada a partir de agora. É entender que eles foram reais, mas não precisam ser eternos. Que fizeram parte da sua história, mas não definem seu destino. É você olhar para um pensamento antigo e dizer: eu sei que você esteve aqui por muito tempo, mas agora eu estou decidindo pensar diferente. Estou deixando isso para trás. E repetir isso até que a mente entenda que está começando um novo ciclo. 2 Coríntios 5,17 afirma com firmeza: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram. Mas para isso se tornar real dentro de você, você precisa parar de mantê-las vivas na sua cabeça. Precisa parar de dar replay em situações que já acabaram. Parar de reviver conversas que já foram. Parar de se definir pelo que deu errado. Parar de repetir internamente aquilo que só te afasta da verdade. A renovação da mente não acontece num único dia, mas ela não começa até que você renuncie o pensamento antigo. Não dá para fazer as pazes com pensamentos que contradizem o que Deus já declarou sobre você. Ou você pensa como a verdade ensina, ou vive preso à mentira que decidiu não abandonar. O novo não floresce no mesmo solo onde o velho ainda é regado. Você pode repetir frases positivas, consumir conteúdo saudável, frequentar ambientes bons. Mas se continuar permitindo que pensamentos antigos tenham voz dentro da sua cabeça, a transformação nunca se completa, porque renovar a mente exige um corte. Basta. Uma decisão firme de não carregar mais o que pesa. E isso não é sobre ser forte, é sobre ser honesto. É olhar para dentro com sinceridade e dizer: eu estou cansado de pensar assim. Isso não me ajuda mais. Isso não me representa mais. Isso não me leva para perto da paz que eu quero viver. É ali que começa a renovação, quando você decide que o que pensa não vai mais te controlar, quando você deixa o pensamento morrer para que um novo possa nascer. E esse novo pensamento não vem por força, nem por emoção. Ele vem quando você renuncia ao que te afastava da verdade e se abre para pensar diferente, viver diferente, ser diferente. Porque a renovação da mente é isso, uma troca consciente entre o que você pensava e o que você agora decide crer. Se você chegou até o final deste vídeo, significa que está realmente comprometido em entregar sua mente a Deus e crescer espiritualmente. Esse é um passo corajoso e necessário para quem deseja viver com mais clareza, leveza e propósito. O fato de você ter ficado até o fim mostra sua determinação em renovar seus pensamentos, fortalecer sua fé e viver de forma mais consciente e alinhada com a verdade. Continue buscando sabedoria, conhecimento e transformação interior. Lembre-se de que entregar sua mente a Deus é uma jornada contínua e recompensadora. Cada pensamento que você entrega, cada mentira que você renuncia, fortalece sua mente, sua paz e o seu relacionamento com Ele. Aqui no canal, ajudamos pessoas a se aprofundarem nesse caminho, trazendo ensinamentos esquecidos, reflexões práticas e verdades que transformam vidas de dentro para fora. Comente: minha mente está sendo renovada, para sabermos que você chegou até aqui e está nessa jornada conosco. Isso nos mostra que você não apenas assistiu, mas que está decidindo viver essa verdade.